Texto de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Enquanto a igreja vai abrindo, minha saudação em Cristo e Maranata a todos os meus irmãos que nos acompanham. Nesse domingo, dia 20, amém, de julho, estamos ao vivo diretamente da sede da Igreja Santa Fé em São Paulo. Em nome de Jesus, um abraço, um beijo a todos os membros desse ministério, aos demais convidados de Jesus, a esta igreja aqui nessa noite. Quem nos convida aqui em São Paulo, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, aqueles que também nos visitam pela sua primeira vez, sejam bem-vindos pela internet, em nome de Jesus, que nós não temos dimensão aqui, né, de quem são essas pessoas, mas mesmo assim, quero dar aqui em nome da Igreja Santa com a Fé e de Jesus também, a saudação a todos aqueles que têm a sua primeira experiência aqui nessa igreja. Deus abençoe a todos. Nós vamos ler o texto de Lucas, capítulo 4, verso 16, dizendo o seguinte: indo para Nazaré, aonde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler, me perdoe. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus lendo: pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e se sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Amém? Amém, Jesus. Quem crê nesta palavra da glória a Deus? Quem crê da glória a Jesus? Pode se assentar, Deus abençoe a todos. Esse texto que vocês leram tem a temática dele, o texto que Jesus fez referência em Isaías, capítulo 61, verso 1, que eu faço questão da igreja abrir para testificar isso. Amém? Porque a Bíblia é verídica naquilo que ela afirma. Amém? Texto de Isaías, capítulo 61, verso 1. A igreja vai ler esse texto bem alto para testificar aquilo que está escrito aí. Vai, cenáculo. Isaías 61, verso 1. Pode ler em voz alta. Amém? É parecido? É parecido porque o profeta estava falando exatamente acerca daquilo que Jesus iria cumprir. É um texto messiânico. Messias, que quer dizer prometido, enviado. E a promessa, por intermédio do Filho de Deus, quando encarnado, é de que esse texto seria possível para que os homens experimentassem a noção, a evidência, não só de uma liberdade, de uma libertação, como também de uma renovação plena de tudo aquilo que o homem precisa, que Deus acha que ele precisa. Então eu quero hoje, em nome do Senhor Jesus, já que a liberdade, ela tem um conceito, uma afirmação, uma promessa profundamente relacionada com o ministério que Jesus cumpriu, com aquilo que ele executou por meio da sua encarnação, da sua manifestação, da sua morte, da sua ressurreição. Daquilo que a igreja executa agora, vive agora, busca agora no nome de Jesus. A palavra liberdade está descrita na salvação que foi efetuada em Jesus, em todo o contexto do seu evangelho. E eu quero tratar em nome do Senhor Jesus o que a Bíblia fala sobre liberdade. Conceito esse que muitos deturparam, porque muitos confundem a liberdade com o liberalismo, que é uma espécie de independência humana sobre aquilo que Deus quer. O homem passando a ter autoridade e predominância para dizer, afirmar, delegar, determinar o que ele quer, como se Deus não tivesse autoridade para interferir. O liberalismo, que tem uma raiz profunda com o iluminismo, com o racionalismo, com os homens que se autodeterminaram inteligentes, ou os mais inteligentes do mundo, mas são independentes e críticos da Bíblia. É importante dizer isso para você. Mas a liberdade
que tem conceito teológico e histórico na Bíblia, que muita gente não quer estar inspirada a entender sobre isso. Lá no Antigo Testamento, o texto esse que Isaías mesmo determinou sobre Israel, a liberdade para o povo judeu e para o povo israelita tinha uma ideia muito aproximada com o que as igrejas evangélicas estão pregando e muitos evangélicos estão buscando, que é exatamente uma certa ideia, um conceito de independência humana. Mas na história de Israel, há registrado ocorrências do tipo liberdade da subjugação por parte de estrangeiros. Está aí o texto de Êxodo, que quando a Bíblia traz uma narrativa do que o povo de Israel, o povo judeu, o povo aliançado com Deus, vivia, o texto de Êxodo trata exatamente esse povo cativo, escravo, subjugado por uma força estrangeira, por uma potência mundial chamada Egito. Quem já leu, levanta a mão, diz amém. Então a Bíblia trata que isso marca a história desse povo. Marca o que eles passaram, o que eles viveram, e de repente alguém aqui pode estar também em alguma situação parecida, como do tipo a independência política que passou a estar no conceito de liberdade ou libertação que Deus daria. A autoridade militar, que é uma coisa que o povo de Israel sempre pediu para Deus, um Estado, uma independência política, uma força militar como as outras nações. Prosperidade econômica, plano social definido, mas a Bíblia me diz que na história desse povo tinha todos esses quesitos. Eles queriam ser politicamente independentes, economicamente prosperados, libertos de qualquer potência estrangeira, ter um plano social, uma perspectiva social, mas eles tinham um sério problema a nível de aliança com Deus. Sabe qual era? Sobretudo rejeitavam observar e obedecer às leis de Deus. Então aconteceu uma coisa ali dentro da história desse povo que eu quero ressaltar para você, que denigre e deturpa o conceito da tua liberdade ou da liberdade que Jesus representou por você na cruz, filho. Esse povo passa a determinar de que a liberdade que Deus traria sobre Israel daria a eles uma independência sobre todos ou sobre qualquer força. Mas eles não tiveram a noção e a compreensão de que a liberdade ou a libertação que Deus queria dar àqueles homens por meio da sua manifestação era sobrenatural e espiritual. Deus não estava querendo, por intermédio da sua força, elevar Israel diante das potências. Mas, diante da sua força, livrar os homens de si mesmo. Então passa a haver um desastre nacional no povo judeu. Por quê? Porque Deus precisou ensinar para esse povo que mesmo eles conseguindo toda essa realização nacional, política, pessoal, eles queriam continuar escravos. Que mesmo eles tendo abandonado, saído do Egito, Egito continuava dentro deles ainda. Porque a reforma que Deus queria implementar nesse povo, ele não conseguiu. A liberdade que ele queria promover para com este povo, dentro do relato histórico que a Bíblia me prega, eles não conseguiram alcançar. Então, dentro da experiência desse povo, um escravo para Deus, ele pode muito bem se apresentar como pessoa próspera, independente, realizada, economicamente próspera, politicamente bem influenciada, mas para Deus continua um escravo. Porque o conceito da liberdade de muitos como Israel consiste em liberalismos, em avanços materialistas, e não na verdadeira liberdade que Deus quer implementar por intermédio do povo que Ele ama. Que estão muito bem fundamentadas e conceituadas no ministério profético,
este mesmo que Isaías determinou que Jesus cumpriria literalmente. A liberdade defendida no Antigo Testamento consiste em uma liberdade ligada com o pacto de Deus, não com o pacto com os homens, mas de uma aliança com Deus. A liberdade que Deus traria por intermédio dos avisos, dos anuncios, da sua lei, dos seus mandamentos, não significava viver independentemente de Deus, mas servi-lo, desfrutar da sua vontade. A felicidade positiva de viver em comunhão com Ele, com a sua aliança, ou seja, a liberdade que Deus traria sobre Israel, que eles se recusaram a viver, eram ser renovados em sua própria consciência, em suas próprias vontades, e passar a ter aptidões, inspirações e inclinações para que Deus pudesse exercer a sua autoridade, independentemente de lucros, independentemente de avanços, independentemente de conquistas. E qual é a desgraça nacional desse povo? Que eles nunca deixaram de ser escravos, nunca deixaram de ser dependentes do pecado, nunca deixaram de ser escravos da desobediência. E a desobediência por intermédio das ações e dos ensinamentos proféticos no Antigo Testamento me ensinam, antes que tivesse igreja e crucificação em Jesus para os homens, que a desobediência confisca a liberdade dos homens, que a desobediência de Deus os faz se tornarem escravos, e por mais que eles desfrutem de uma satisfação, de uma alegria, de uma prosperidade, eles se mantêm escravos, mesmo assim. Então nós podemos encenar aqui uma liberdade promissória, podemos, porque as pessoas gostam da aparência, elas gostam de se autoafirmar por intermédio da física, da parte material que conquistam, mas não é sobre isso que Deus, na verdade, trabalha aqui. Nunca trabalhou assim, e muito mais agora que o seu filho foi crucificado pelos homens como oferta e holocausto de expiação pelos pecados e pela salvação daqueles que são miseráveis para Deus. A questão aqui, pura e clara, daquilo que esse povo viveu. Volta para o Egito, porque o Egito continua dentro de você, amigo. Você pode estar liberto, você pode ter direitos de escolha, liberdade de escolha, livre-arbítrio, num corpo de escravo sem saber. Você pode ter, eu estou me tratando ainda no quesito daquilo que esse povo viveu. Você pode não ter governantes mandando em você, você pode não estar dependente economicamente, politicamente, de outras forças, de outros nomes. Mas se você continua desobedecendo a Deus, se você continua transgredindo os seus mandamentos e a sua vontade, para Deus você continua escravo. Mesmo se apresentando aos homens como alguém realizado, como alguém que conquistou respeito, patrimônios perante os homens, espiritualmente. Quando os homens quebram a lei de Deus e o mandamento de Deus, é como se eles continuassem dentro do Egito, como escravos e dependentes de forças superiores e malignas. Porque a liberdade que Deus veio proclamar desde a queda do homem é bem diferente daquilo que as pessoas nesse momento estão se preocupando agora. E uma das coisas que mais tem se discutido dentro da igreja, que mais tem se falado dentro da igreja, direitos civis, direitos políticos, como se isso fosse dar à igreja uma vantagem sobre as oposições espirituais que lutam contra ela agora.
A igreja pode não ter direitos civis. Como cristãos podemos ser impedidos nos nossos direitos políticos. Como cristãos podemos ser impedidos na nossa liberdade de escolha, direito de ir e vir, como os diplomáticos cristãos gostam muito de falar. Mas para Deus, podemos estar livres. Porque enquanto o mundo quer prender as partes físicas e materiais dessa igreja, a parte espiritual dela não é manipulada, influenciada ou subjugada por força nenhuma. E a hipocrisia está aí. Fala-se de uma liberdade, se proclama uma liberdade para a igreja hoje que a Bíblia não defende. Que o movimento profético, o movimento apostólico e principalmente nosso Senhor não se influenciou. Não se dedicou, porque a visão implementada desde Gênesis é que o homem nasce escravo. E por mais que ele tenha liberdade de escolha nesse mundo, se ele não se libertar do pecado, da iniquidade e continuar desobedecendo a Deus, para a palavra de Deus, é o que Deus falou para a igreja de Laodiceia: pobre, cega, nu e miserável. Para os homens você se apresenta como ilustre, mas aqui no céu você não é ninguém. Nós não viemos em busca, amados, de uma proclamação e de uma independência própria, mas procuramos entender e compreender a salvação que Jesus nos trouxe. E sabe qual é a salvação que Jesus nos trouxe? Isaías 61, versículo 1 e 2. Você já leu? Possível para todo mundo experimentar. E quem são os escravos que ele fala que veio libertar? Quem são os encarcerados que ele fala que veio libertar? Quem são os cegos que ele fala que veio dar visão? Não são deficientes físicos, mas pessoas espiritualmente perdidas. Perdidas e não querem assumir. Tão perdidas que pagam pela liberdade que Deus não quer dar. Pagam qualquer igreja que se dedique por esta liberdade que o Evangelho não proclama, a liberdade do seu próprio ser. Ela quer direitos, ela não quer Deus. Ela quer autonomia, ela quer independência, ela não quer a salvação que Jesus nos veio dar. E essa é a diferença. Você quer uma coisa que Deus não tem para te dar. Eu vou trazer essa visão intertestamentária para esse dia aqui agora. Qual é a visão futura que Jesus impõe para os crentes aqui nesta era? Que o mundo vai se sucumbir. Que os tempos são de consumação. E o mundo jaz do maligno. E o sistema que está aí opera para o diabo. Tirando todas as esperanças de que a igreja ainda tem uma coisa boa para viver aqui nesta terra. E de que ela ainda pode mudar o rumo desse mundo. Ele já definiu o que vai ser desse mundo. Mas tem gente lutando contra a própria palavra e dizendo não. Nós ainda estamos procurando uma independência política. Ainda estamos procurando uma prosperidade econômica. Ainda estamos procurando forças militares, ou seja, autoridades a serem exercidas e reivindicadas. E a igreja, infelizmente, hoje, agora, ela tomou um rumo de cristianismo que não se define, não se confirma evangelho. Porque podem aqui hoje, nessa noite, estarem pessoas aqui desfrutando todo tipo de felicidade e realização, todo tipo de alegria e satisfação pessoal humana num corpo de um escravo, na alma de um encarcerado, num corpo possuído pelo diabo e pelos enganos dessa terra. Então, pastor, se essa liberdade que Jesus veio trazer para mim, ela não me interessa. Então é que está. Você já está fora da igreja faz muito tempo. Não precisava nem ter se batizado nas águas, mas foi lá se batizar nas águas da igreja Botequim,
Porque disseram para você assim, ó filho, se batiza nas águas aqui, porque a hora que você cair nessa água, a tua sorte vai mudar. Tua perspectiva vai melhorar. Negociam até as figuras que estão sendo implementadas no Evangelho, que leva o homem ao arrependimento com Deus, para transformar isso em uma mudança de sorte e perspectiva pessoal. Não que Deus não esteja interessado com os problemas pessoais, meu e teu aqui nessa noite, mas para Ele, se for para te dar dinheiro, carro, casa, felicidade emocional, felicidade sexual, um Viagra espiritual para você, se para Deus o Evangelho for produzir isso na vida do povo, de nada valeu Jesus ter morrido, se você continuar escravo da iniquidade e das transgressões. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Desobediência é perca de liberdade com Deus. Podemos desfrutar da vida, ter gozo, satisfação, mas podem ser facilmente vividas por um escravo. E a liberdade cristã, no Novo Testamento, Lucas 4,16, ainda, não como padrão histórico agora, mas como padrão teológico, do que a Bíblia também ensina, com base na experiência do que Israel viveu, com base naquilo que também Jesus ensinou. João 8,34, abre a tua Bíblia. João 8,34. Então as coisas são muito interessantes. Por quê? Porque eu posso estar enganando a mim mesmo, achando que eu tenho me desenvolvido, que eu tenho crescido, que eu tenho avançado no universo, na experiência de Cristo, na experiência cristã, e estar enganado. Por quê? Eu não saí nem da cadeia. Porque a partir do momento que a teologia ou o estudo cristão se baseia nos fatos materiais e físicos do ser humano, atendendo somente ao quesito do corpo, da necessidade, que é mais antropologia do que evangelho, tá? Mais filantropia do que evangelho estão pregando aí. Se nós passamos a assimilar que é por meio de uma prosperidade material que Deus comprova a salvação ou bênção, que é por intermédio de um equilíbrio psicológico, uma vivência emocional equilibrada, que Deus comprova a habitação no nosso ser, que tem gente que pensa isso. Isso é espiritismo no Evangelho. Quem disse que todas as partes que eu vivi com Cristo, as partes que eu digo na experiência da fé, foram boas para mim? Há partes dolorosas do que eu vivi com Cristo, para te contar hoje aqui. A começar por disciplina, regeneração, transformação. Esse processo é pega para capar. É quebra-quebra. Quem passa aqui sabe do que eu estou falando. A gente paga um preço na fé, entendeu? Que não é para qualquer um, não, para ser salvo, filho. Essa coisa de alegria, só alegria, só alegria no Evangelho, isso não existe. Nosso próprio Senhor, para nos salvar, teve que padecer, morrer e sofrer. Mas a grande questão aí é a seguinte: se eu passar a tratar detalhes superficiais como sendo a forma de Deus provar a sua existência na minha vida, eu reduzo o Evangelho a um percentual pior do que a religião que está lá fora, enganando as pessoas. Por quê? Porque Jesus, ele não veio salvar a conta bancária de ninguém, mas a tua alma da condenação. Lê João 8,34. Amém. Todo aquele que pratica o pecado, ele é escravo. Todo aquele que pratica o pecado, ele é prisioneiro. Todos os que pecam são prisioneiros e escravos. Olha o que fala 2 Pedro 2,19 também. Pode abrir a tua Bíblia em nome de Jesus. Que muita gente prega a liberdade na sua vida, mas não sabe, está escravo e não saiu da cadeia ainda. Olha o que Pedro fala aí, lê alto, cenáculo. Amém, Jesus? Liberdade, libertação,
Nós ouvimos isso, sempre sendo dito onde as pessoas oram, buscam, principalmente dentro da igreja evangélica. Demônios sendo expelidos, pessoas caindo endemoniadas, há um grande show espiritual sendo promovido nas igrejas hoje. Mas a palavra de Deus fala, olha, a verdadeira libertação, ou a liberdade promovida por Cristo, é quando o céu lê ou confirma que alguém aqui já não é mais dependente de alguma transgressão ou de algo que Deus abomine aqui. Porque podemos estar pregando uma liberdade que nós não vivemos, pregando uma liberdade com Deus que nós não usufruímos e experimentamos, pelo fato de nós estarmos sendo vencidos pelo pecado toda vez que dizemos que não vamos pecar. Quantos que não vêm para a igreja, dispostos a pedirem perdão hoje, e amanhã voltam a fazer a mesma coisa que se reconciliaram? Você talvez esteja vivendo isso na tua vida, e você não deixou de ser escravo. E nem Deus também passou a entender que você é um menos escravo. Como é que chama na área penal? Você responde em liberdade condicional. Não é? Na fé isso não existe. Há um sério problema aqui. Por quê? Tive uma libertação política, uma libertação econômica, uma libertação social, mas espiritual, eu continuo na cadeia. E estou ensinando que nem Israel. Egito não saiu de mim. Egito continua dentro de mim. E estou nesse deserto aqui agora conspirando e me rebelando contra a vontade de Deus. E lá em João 8,36, Jesus diz que Ele verdadeiramente pode nos libertar. Que é o sinal do reino de Deus entre os homens. Como também Mateus 12:28 determina. Ele veio para a nossa libertação. É o sinal do seu reino entre os homens experimentarem o seu poder e passarem a experimentar ou desvencilhar uma libertação cristã, uma libertação que está em Cristo. Então eu pergunto para Jesus, então tá bom, Senhor, qual a liberdade e libertação que o Senhor veio promover sobre a minha vida, aquela que te prende por dentro, que te escraviza por dentro? Exteriormente eles parecem homens lindos e religiosos, mas interiormente são sepulcros caiados. Diziam, meu Senhor, acerca dos fariseus: estão nos primeiros assentos, oram, dizimam, guardam calendários, dias festivos, são tradicionais, cerimoniais ao extremo. A aparência deles é nobre, todos saúdam quando eles passam na praça. Mas são sepulcros caiados. São sepulturas marcadas, floridas, enfeitadas. Estão mortos por dentro. Aparentemente, gozam de uma liberdade. Vão para lá, vão para cá quando querem. Mas espiritualmente, não conseguiram ainda se pactuar com o sangue de Jesus e com a salvação. Servir e desfrutar da vontade de Deus. Promover alegria por ter a comunhão e a aliança dele na sua vida. Uma liberdade que não vem e que eu achava que eu estava vivendo. E nós entramos na mentira quando passamos a acreditar que realização, que satisfação, que alegria, que desfrutamento de vida fazem parte do Evangelho ou do plano de Cristo para as nossas vidas. E eu posso dizer para você que a cruz não foi assim para ele. E você está querendo torná-la para você. Muitos procurando exatamente usar a igreja e não deixar com que ela seja usada por Deus. E se ela for usada por Jesus hoje aqui, como ele merece, muitos vão ser revelados aqui dentro de uma prisão, na mente de um intelectual. Muitos vão ser revelados aqui em cadeias, na condição econômica próspera. Muitas igrejas que alcançaram o mundo numa arquitetura fenomenal, e há muitas,
não vão ser vistas como igrejas que representam a liberdade do Evangelho, ou a liberdade de Cristo, promovida sobre aqueles que estão escravos. Por quê? Porque as pessoas têm tendências à fé artística e tendências a encenações. Se nós pecamos, continuamos escravos. Se nós continuamos transgredindo, continuamos escravos e prisioneiros, numa condição de vida próspera, numa satisfação própria. E a Bíblia também diz, a reação do homem ao dom divino da liberdade, no próprio meio de recebê-la, diz que a liberdade cristã, ou a liberdade que Cristo nos veio dar, traz livre aceitação de serviço a Deus. Ou seja, quem se converte a Jesus, ou entrega a sua vida para Jesus, ele deixa de ser escravo do pecado para ser escravo de Deus. Romanos 6,17, abre aí. Não soa muito bem para você, mas a escravidão na tradução, ela tem outras sugestões do tipo dependência. Você passa de ser dependente da coisa ruim e passa a ser dependente daquilo que Deus quer. Lê o texto do cenáculo. Romanos 6, 17 ao 22, lê. Amém, Jesus? É maravilhoso esse texto, não é? É o puro evangelho para essa igreja aqui, não é? É Deus falando com essa igreja aqui, não é? Foi Paulo que inventou isso, não? Estava dito. Ele virá como libertador para dar liberdade de Deus poder ser Deus na minha e na tua vida. Se estamos libertos por Cristo, a escravidão e a dependência que vivemos agora é para obedecer a Deus. É para obedecer a Deus. É para estarmos dependentes, escravos daquilo que Deus quer. Pois essa é a liberdade que Jesus veio trazer para todos aqueles que são crentes. Serem dependentes, necessitados, carentes daquilo que Deus fala, daquilo que Ele pede, daquilo que Ele quer fazer. Diferente de outros que estão tendo problemas com o pecado e não conseguem se libertar. Tem o batismo, tem a igreja, tem o pastor, mas continua escravo do diabo, escravo de Satanás. E querem ser chamados de crente, tá? Querem ser chamados de irmão. E quando a igreja prega, esses camaradas dizem o seguinte: não julga. Mas se a gente não julga, a Bíblia vai julgar. Dizem assim para mim assim: pastor, eu não posso estar impedido somente por causa desse pecado. Mas esse pecado teu aí se chama segundo casamento, adultério, filho. E o que você está querendo? Começar a tratar coisas de cunho de necessidade humana como sendo coisas entendidas e compreendidas por Deus? Se você teve a necessidade de ficar casada com alguém e buscar a liberdade para poder se divorciar dentro da Constituição humana, é um direito teu, mas a Bíblia continua te chamando de adúltero e dizendo a você que você vai queimar no fogo do inferno. Só por causa dessa questão. Porque para você poder ter a liberdade, para você poder executar uma necessidade tua dentro do teu conceito, do teu pensamento,
dentro daquilo que você pensa por ideia, Deus precisou ser sacrificado por isso. Ele precisou ser contrariado. A tua liberdade custa fé. E a Bíblia diz não. A reação do homem que goza da liberdade por meio da sua escolha, ele aprende, se especializa no profundo para que Deus exerça toda a autoridade sobre ele. 1 Coríntios 7, 22. Primeira Coríntios 7, 22. Pode ler, cenáculo. Amém? Eu quero entregar minha vida para Jesus, dizem eles. Mas não querem deixar a cadeia do pecado nem as algemas da iniquidade. Mas a palavra diz que nós somos chamados para sermos servos de Cristo. E a liberdade que se proclama na cruz de Jesus é que Ele tenha toda a autoridade, toda a liberdade, todo espaço que Ele precisa para ser teu Senhor e teu pastor. Meu, de todos nós, de todo mundo. E o Evangelho passa a desenvolver a visão de que Jesus tem que ser enriquecido nisso. Deus precisa estar sendo o beneficiador dessa liberdade que todos estão querendo ter. Por quê? Porque a liberdade de Deus ser Deus e a liberdade de Jesus ser Jesus nos faz ser salvos. Nos faz ser libertos. Mas a partir do momento que Deus não tem a liberdade que Ele precisa, e Jesus a autonomia e a autoridade que Ele necessita para executar o seu plano, a sua obra, enfim, nos tornamos livres com o sacrifício da salvação que Deus deu por nós. O custo da tua independência, das tuas opiniões, é crucificar Jesus de novo, você entendeu? É expô-lo à vergonha. Porque as duas coisas não dá para conciliar. Homossexualidade, aborto, discriminação das drogas, discriminação da prostituição. Temas que estão sendo tratados como mudanças constitucionais, que a igreja já passou a assimilar, a entender. Muitos, ao ponto de fazerem até defesas em pró a isso. São vistas pela palavra de Deus como uma vergonha. Porque se para dar a liberdade aos homens de serem o que eles querem, ou pensar como eles queiram, exige de que eles transgridam, violem o mandamento da natureza, da lei da salvação. Isso não pode ser chamado de coisa de Deus, tem que chamar de coisa do capeta, do diabo. Quero o direito de ser feliz, pastor. Então tome cuidado para que a tua felicidade não crucifique Jesus. Tome cuidado para que a tua felicidade não o mande de novo para a cruz. Tome cuidado que a tua felicidade, o teu sonho, a tua realização não te faça um escravo pior daquilo que você era antes de conhecer o Evangelho. De conhecer o nome Jesus. Porque a liberdade que se toca na Bíblia, que se trata na palavra de Deus, ela tem um conceito, ela tem um propósito espiritual que atende à vontade dele em nossas vidas. Por isso que é complexo, é estreito, é difícil, não é tão fácil como todos pensam. Jesus estar aqui, estar aí, o Espírito Santo tomar a minha vida, tomar a tua, não é tão fácil assim como as pessoas estão pensando, porque ele precisa da liberdade, não nós. De ser Deus e de Jesus ser o Salvador. Se isso for te fazer escravo, te salva. Se nós nos tornarmos escravos de Cristo, escravos da vontade de Deus, isso vai nos salvar. Realmente ser escravo de coisas que eu não quero praticar é difícil. Mas eu as pratico por quê? Porque é o preço que Deus me deu para me salvar. E quem disse que o Evangelho é realização humana? Ela é a realização de Deus!
Mas talvez as cadeias e algemas da iniquidade te façam se enxergar uma pessoa liberta, como Israel. Saímos do Egito e o Espírito Santo diz, não, vocês continuam no Egito, porque a cultura, o pensamento, os desejos, as práticas religiosas abomináveis ainda continuam no vosso meio. Vocês preferem o Deus do Egito do que o Deus de Israel, que escreve a palavra dele com o dedo na pedra. Vão continuar sendo escravos, por mais que aparentemente parecem homens libertos. Romanos 6,18 diz que a liberdade cristã tem uma livre aceitação com a justiça de Deus. Romanos 6,18, lê, cenáculo. Hã? Vai. É uma ordem, é um fator, libertados do pecado. Vem cá, filho. Sai do mundo, sai do pecado, sai do que transgride corpo, alma, espírito, mente, olhos, vem para cá. Jesus vai te libertar, vai te recondicionar para você poder ser a justiça que Deus quer que você seja. Porque as duas coisas não tem como conciliar. A liberdade cristã quer dizer, ame a justiça se você a requer. Tenha ela sobre a sua forma de ser, se você a deseja da parte de Deus. Primeiro a pratique antes de pedir. Primeiro a execute antes de falar para Deus. Faça a justiça. Seja a justiça. Que o Evangelho prega na tua mente, no teu coração, na tua prática humana. Por quê? É requerimento para quem quer ser salvo, ou então usufruir da liberdade que Jesus veio promover em nós. Eu não posso ter problemas com a justiça de Deus, eu não posso ter problemas com a vontade de Deus, eu não posso ter problemas ou dúvidas acerca daquilo que Jesus me pede, porque se eu tiver, eu sei que eu estou no pecado. E não consegui sair de lá ainda. E essa é a situação de muita gente que está aqui hoje nessa noite. Você quer fingir que você não saiu da cadeia. Você quer fingir que o diabo não te deixou o teu corpo. Você acreditou que com Bíblia na mão, pastor, igreja, batismo, você conseguiria mascarar o adúltero, o fornicário, o mentiroso, o ladrão, o bandido, boca suja, a mente promíscua, o sacana, o sodomita que você é. E com todo respeito, sirva para quem tem que servir, inclusive para mim hoje aqui. Que estou pregando essa palavra na condição de um miserável, não de um santo. A grande questão aqui é o seguinte, há pessoas que se dedicam a uma análise daquilo que se vê humanamente falando, mas Deus não depende de visão humana para saber o que está dentro de nós. Ele sabe o que está dentro de nós e sabe quem ainda não saiu das prisões da iniquidade aqui. E você pode ser hoje honesto em dizer, não consigo ter uma liberdade, uma fascinação, um apego, nem com Deus, nem com Jesus Cristo, e nem com justiça que se prega pela palavra. Tenho sérios problemas com isso. Fez uma mescla para poder enganar. E é um liberalista, não é um crente. É isso que nós temos que definir aqui nessa noite. Se Deus não exerce autoridade, se Jesus não exerce autoridade, se a justiça que está na palavra de Deus não tem autoridade para nós exercermos vida aqui ou influência, não fomos resgatados da nossa condição, não saímos de Adão, não saímos da escravidão, da morte, da lei, do juízo, da condenação. Por esse fator, o pecado e a desobediência. Texto de 1 Coríntios 9, 19, 23 diz que a livre aceitação ou a liberdade de Cristo promovida pela palavra ou pela sua cruz nos faz ter um apego profundo com o Evangelho. 1 Coríntios 9, 19 ao 23, pode ler bem alto o cenáculo.
Amém? O que é o Evangelho? Paulo lhe dá ênfase. O que o Evangelho diz? Que nós não fomos resgatados por justiça de homem nenhum. Por isso a lei, por mais que tenha sido escrita por Deus, revelada por Deus e implementada também em grande parte por homens, nenhum ato de justiça implementado aqui ou praticado aqui pode salvar alguém. Por quê? A salvação está alcançada por intermédio daquilo que Jesus realizou para ofertar e dar aos homens. Não é por meio de justiça humana, mas por meio da justiça que o Filho de Deus praticou. Que somos resgatados. Não interessa quem anda, quem corre, quem fala, quem faz, quem fez. Porque a salvação é um dom de Deus. Liberdade é um dom de Deus. Liberdade é um dom da graça, da sua misericórdia. Não vem por esforços humanos, por dedicação humana, mas por intermédio de uma ação de misericórdia, de graça, para com aquele que se humilha diante dele ou crê nele. O Evangelho me ensina isso. Eu preciso de Jesus e do que ele me deu na cruz para poder ser aceito nessa salvação. O Evangelho me diz isso, que a liberdade que ele me trouxe é para reconhecer, é para adorar, é para crer, é para obedecer o que ele representa. Diz a palavra de Deus que o Evangelho está encoberto para aqueles que não creem. Está encoberto para aqueles que estão perdidos, mas revelados para aqueles que são crentes. Porque eles deram a liberdade que Deus precisava para convencê-los, e não só convencê-los, atraí-los para Jesus. E passarem nem só a serem simpatizantes do nome, mas seguidores dele. Convencidos de que a palavra que nós temos que obedecer não sai da boca de homens e nem de pensamento nenhum humano, mas dele. A palavra que salva sai da boca dele. Usemos a liberdade que ele nos deu para crermos, amarmos e servirmos a esse Senhor. O Evangelho me diz isso. Por isso, me fiz pessoa comum, não me fiz judeu, me fiz pecador. Não me fiz judeu, me fiz miserável. Não faço questão de dizer que sou filho de Abraão. Faço questão de dizer que sou filho de Adão. Filho do pecado. Não tenho problemas em dizer que sou um miserável, carente, necessitado de Jesus. Porque a liberdade que eu buscava, eu dei para Jesus. Para que ele seja tudo aquilo que ele é em mim. E como já dizia Paulo, estou crucificado com Cristo para o mundo. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo para servi-lo, eu vivo para amá-lo, eu vivo para obedecê-lo, eu vivo para servir a este Senhor. A liberdade promissória do Evangelho. Cristo em nós. Liberdade cristã. A liberdade que ele precisa para fazer o que ele quer na tua vida. Agora você entra aqui na igreja com esse ar de intelectualidade, superioridade, de formação, de QI, entendeu? Achando que tudo isso daí vai te dar uma escapatória, uma justificativa, não sei, uma ala especial. E Paulo diz, eu estive e estou entre aqueles que são comuns. E me fiz como uma pessoa comum para ganhar os gentios. Porque Cristo é para todos, sem distinção. Segunda Coríntios 4:5. A reação do homem para com o Salvador. Lê bem alto, Senado. Estou desgastando você, vou fazer você ler a Bíblia, irmão. Quero desgastar você hoje aqui. Entendeu? Tá? Vou desgastar. Você está perdido hoje aqui. Você vai ler a Bíblia. Lá em casa você não lê, né? Lá em casa é tela quente. Né? Lá em casa é tela quente.
né? Aqui não. Pode ler, Xaná. Eu queria muito que muitos aqui hoje se incluíssem nessa liberdade ou nessa libertação aí. Nós estamos procurando uma coisa de Cristo, não uma coisa de homens. Por favor, nos dê uma igreja que fale de Jesus e não fale da mente, do coração de homens. Eu gostaria muito dessa liberdade, para poder, eu digo, essa liberdade transbordante, para poder dar um pouquinho para você. Eu queria muito ir em busca daquilo que Jesus, ele fala. Não daquilo que os homens falam. Porque se for para ouvir o que os homens falam, eu não quero ouvir. Eu me recuso a ouvir. Eu não quero boas pregações, boas ilustrações, pregações inteligentes. Eu quero o evangelho puro. Eu quero ver Jesus na palavra. Eu quero ver a autoridade, a determinação, o ministério pastoral desse Senhor na palavra que eu ouço. O povo poderia requerer, está em busca hoje disso, mas não estão, porque são escravos. Poderia chegar para o pastor hoje da igreja e falar: pastor, para de pregar filosofia. Para de falar de prosperidade material, de política, fazer campanha eleitoral. Para de ficar fazendo sacanagem em cima do púlpito, que os caras pregam sexo. Logo, logo eles vão botar uma cama em cima do púlpito e vão fazer teatro. Não falta nada. Ô pastor, vamos ler mais a Bíblia. Porque eles ficam assim no púlpito. Porque a arca da aliança, porque Davi, porque as muralhas de Jericó, é decadência geral, é uma pobreza geral. Eu estou sedento de ouvir Jesus falar. Eu estou sedento de escutar o meu Senhor falar, que seja pela boca de uma criança, que seja pela boca de um miserável, mas eu quero ouvir Jesus nestas palavras, exercendo a autoridade, a eficácia, o poder, o domínio. Peça. Sabe como é que é a liberdade cristã? O crente não fica sem vir na igreja, ele sente uma falta. O culto acaba hoje, na segunda ele já quer voltar. É difícil a gente escutar do povão assim: pastor, por que o senhor não faz culto todo dia? Mas é muito fácil você ver o povo desgastado e fadado de ouvir tanto Deus falar. Não aguentam mais ouvir Jesus falar? Não sentem necessidade, saudade? Eu sei onde você anda, filhão. Eu sei onde você anda, lá com o Beira-Mar. Lá na cadeia brincando de xadrez com ele. Eu sei por onde você anda. Né? Daí eles entram aqui com a Bíblia no braço, com aquela pose. A hora que saem daqui vão para os sites pornográficos. Ficam lá nos sites eróticos. Na nuvem do erotismo. E hoje vieram assistir o culto com o maior ar de espiritualidade. Não é assim que os chineses fazem para obter o equilíbrio? Entendeu? E ele está aí bonitinho, ó. Ninguém sabe, mas ele é um cheirador de cocaína com a Bíblia na mão. Está igual aquele pastor lá mesmo. Está igualzinho ele lá. Está com a maior cara de safado olhando para mim aqui agora. Pode ser que você nunca mais volte na minha igreja, e isso também não vai doer minha cabeça não. Pode ter certeza, eu não vou perder o sono por isso. Mas você nunca mais vai esquecer desse culto aqui. Você queria o título, mas nós tiramos isso de você. Deus tirou isso de você hoje aqui. Chega aqui preocupado com a saia
com o birote, com o terno, com a gravata, mas transa com todo mundo. Fuma, bebe, não paga, compra e deve para meio mundo. O que você está querendo dizer para nós? Hoje aqui. Que você vai enganar Jesus? Não vai. Pastor, então qual o caminho da libertação, da liberdade, filho? É cair nos braços de Jesus e deixar que Ele seja o que Ele quer ser na tua vida. Ou isso acontece, ou isso se confirma na tua vida, ou então você continua lá no chilindró, com o diabo sendo o teu proprietário. Quebra de maldição. Já viram, já? Culto de quebra de... Adoro culto de quebra de maldição. Adoro quando eles falam, hoje terá culto de quebra de maldição. Venham. 12 apóstolos. 24 discípulos. 60 intercessores. Daí os caras ficam tudo emparelhados aqui para receber o quê? A extrema unção. O óleo da unção. E a Bíblia, ela diz o seguinte, não é nada disso, não. Vamos falar dos pecados aqui. Vamos abrir o coração para falar daquilo que a gente anda escondendo aqui. Muita gente fala da reconstrução de Neemias e Esdras, que eles foram politicamente corretos. Que politicamente corretos nada. Os caras fizeram um culto de libertação com base em confissão de pecados, que a Bíblia diz que o culto durou desde o dia até a noite, para o povo falar daquilo que eles não sabiam da lei, e sabendo, precisando se redimir e confessar. Aquela Jerusalém que foi reconstruída por intermédio desses dois servos, não foi por reforma política, por reforma espiritual. Porque quem está escravo do pecado não se liberta se Deus não ajudar ele, se Deus não tiver misericórdia dele, se ele não abrir a boca para falar o que ele não falou diante da cruz e diante desse Senhor. Aleluia. Rapianara serra piesso poderosa. Gálatas 5,13. A liberdade cristã não é abolição de responsabilidades, nem sanção de indisciplina e degeneração. Diz o apóstolo Paulo aí, a liberdade cristã não tira de ninguém aqui responsabilidade, de ninguém aqui a ordenança da santidade. Jesus não veio trazer à igreja o princípio da independência humana. Agora, porque Deus ama, porque Jesus morreu na cruz, eu posso ser gay? Olha lá, Alana Roder. Chagalagalai. Mandalou bilu, bilu, bilu. Ela prega e o macho dela lá, de saia. Igreja gay. Um monte de gay. Eu não tenho problema nenhum contra os gays. Nenhum. Sejam gay. Façam o que quiserem com o corpo. Mas bem longe daqui. Porque com a Bíblia na mão, você vai ter que voltar a vestir cueca. Você vai ter que pedir lá pro SUS de volta o teu documento que você mandou cortar. Nós cola com o Super Bonder, não tem problema. A questão aqui é assim: ô pastor, como é que pode? Não pode, filho. Porque a liberdade cristã não é licenciosidade. A liberdade cristã não promove independência humana. Liberdade não quer dizer ser independente de Deus e fazer o que quer. Olha, Jesus me ama. E você quer dizer o quê? Que ele vai entrar no motel com você hoje? Você quer dizer o quê? Que ele abençoou o PT para te dar uma operação de graça para você cortar o documento e virar o traveco lá de Brasília? Não pode. Tem um direito constitucional, mas não misturem isso com Bíblia, porque Bíblia, a palavra de Deus, a palavra sagrada, tem uma opinião formada acerca de qualquer iniquidade. Iniquidade priva a liberdade. Iniquidade confisca a liberdade. Iniquidade, pecado, ela não permite que a liberdade de Deus se realize. Dê o texto, Senaco. Gálatas 5,13.
Paulinho estava embriagado, né? Não, agora Jesus morreu por mim na cruz, me deu salvação automática. Você tem a senha da salvação? Não perde a senha da salvação, hein? Que quando você precisar dela, você tem que passar o cartão lá, porque senão você está perdido, hein? Guarda a senha, guarda a senha, hein? Salvação automática. E agora Jesus morreu por mim, para dar a minha autonomia e a liberdade que eu precisava para poder me realizar. Ah, não diga, na tua cabeça. Liberdade cristã não quer dizer quebra de autoridade e domínio de Deus sobre você e sobre essa sociedade ímpia aí. Quer uma leitura das coisas? De Deus ninguém zomba, de Deus ninguém escarnece, tudo aquilo que se planta, se colhe. Se é na carne corrupção, se é no espírito vida eterna. Todos nós vamos responder e pagar aqui por esta liberdade que acreditamos ter. Livre-arbítrio, muita gente prega sobre isso. Liberdade, muitos. Num corpo de um escravo. Porque não conseguiram dar a Deus o que é de Deus, a Jesus o que é de Jesus, ao Evangelho o que é do Evangelho, a justiça de Deus o que é a justiça dele, a vontade dele. Continuamos ainda como transgressores, na aparência de um crente, de um evangélico. Paulo até fala sobre falta de consideração responsável. 1 Coríntios 8, 9 ao versículo 14, eu vou ler com o amado irmão, em nome de Jesus. Não há abolição de responsabilidades com a palavra de Deus, com a vontade dele, nem sanção para quem quer ser indisciplinado e degenerado. A Bíblia é clara, como 1 Pedro 2,16, 2 Pedro 2,19, mas 1 Coríntios 8, versículo 9, 8, versículo 9, diz o seguinte: vede, porém, que esta liberdade não venha de algum modo ser tropeço para os fracos, por se alguém tiver vir a ti, que és dotado de saber a mesa em tempo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comida sacrificada a ídolos. E assim, por causa do teu saber, parece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu, desse modo pecando contra os irmãos, golpeando-lhes com a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Amém, cenáculo? Amém, Jesus. A liberdade, ela tem uma precaução, até com aquilo que as pessoas podem pensar de nós. Não há proibição nenhuma em comer carne, não há proibição nenhuma em quesitos de alimentos, mas muitas vezes Paulo se preferiu não utilizar disso para poder ter uma estratégia para falar de Cristo para aqueles que não tinham Cristo. Porque a preocupação é essa, que a liberdade seja do Evangelho de Jesus, da parte de Deus, para os homens, ainda que eu seja contrariado nisso. Em algum fator que não tem nada a ver, mas vou me contrariar, para não ser escândalo para aquele que acha que isso é pecado, é que nem guardar o sábado. Se for para ganhar algum adventista para Cristo, eu guardo um sábado com ele, não tem problema. Não vou estar pecando. Até ganhá-lo. Guardo quantos sábados ele quiser. Contanto que ele me dê alimento, cama quente, água potável, a gente guarda um sábado com ele. Não há problema nenhum, mas o fato é, por quê e para que restringir a liberdade que Deus precisa para entrar no coração dos homens? Já fizemos tantas coisas para não ganhar nada que salva. Por que restringimos agora a liberdade de Deus que nos salva, dando a Ele 1/3 das nossas vidas? Uma miséria de nós. Não estaremos comprometendo a nossa salvação e a salvação dos outros? Dizendo a Cristo, dizendo a Deus e a sua autoridade, de que nós estamos aqui para experiências novas, que nós vamos parcelar esses estágios por causa da cautela, por não queremos nos entregar tanto assim a isto que eu não conheço ainda. Por que tanta cautela com aquilo que já está provado? Tanta responsabilidade, que não é a responsabilidade que Deus manda nós termos. Romanos 8,
versículo 5. Romanos 8, versículo 5 ao versículo 8. Pode ler, cenáculo. Amém? Qual que é o problema da questão do livre-arbítrio? Essa habilidade todos nós temos. Mas está sendo definido hoje aqui pela palavra de Deus que a liberdade cristã quer dizer o seguinte: Deus agora tem toda a liberdade para exercer o que Ele acha melhor em Cristo, em nossas vidas. Ele entende, Ele tem a superioridade. Ele precisa disso para nos salvar. Mas Paulo diz em Romanos 8, versículo 5 ao versículo 8, que a liberdade cristã indica que nenhum homem está livre para obedecer a Deus e exercer a fé, enquanto ele não for liberto do pecado, segundo a graça e a misericórdia de Deus na vida dele. O pecado é uma coisa que não pode ser renunciada, é isso que ele está querendo dizer. O pecado é uma coisa que nós não podemos negar por força própria. A escravidão está inserida na natureza do homem, ou seja, o homem é pecador enquanto Jesus não o libertar. Então, liberdade de escolha, na fé, ela tem uma utilidade tremenda. Por quê? Que é por intermédio da escolha em Cristo, da aceitação em Cristo, da entrega para Jesus das nossas vidas, que a salvação acontece. Deus não está requerendo do homem a libertação da iniquidade, Deus está requerendo do homem que ele creia que Jesus é suficiente para libertá-lo. Porque enquanto Jesus não libertar, ou enquanto ele não crer que Jesus pode libertar, ou então querer que isso aconteça, ele vai continuar escravo dessa natureza. Porque a Bíblia leva na seguinte ideia: o homem nasce pecador. Ele nasce escravo. O mal já está nele. E Paulo já dizia: quem vai me livrar desse corpo? Dessa natureza, miserável homem sou. Quando ele dizia, miserável homem sou, se eu não tiver Cristo, porque a maldade, o mal que eu não quero fazer, eu faço e não consigo resistir. Se Jesus não nos libertar e nós não dermos a Ele autoridade para isso, continuaremos escravos desse mal e dependentes disso. Porque dessas cadeias, só Ele pode me tirar. Dessa dependência, só Ele pode me libertar. Então, é parte do Evangelho de que todo pecado, de que toda iniquidade, Jesus seja suficiente Deus, Salvador, para libertar todo aquele que é crente. Qual seja o nível, a instância, o problema dessa iniquidade, não importa, como também qual seja o tipo de pecado, há perdão para qualquer pecado. A questão aqui é a seguinte: eles querem se libertar? Querem dar a liberdade de Cristo? Querem dar a liberdade para Cristo ser Senhor e pastor e Salvador da sua vida? Não. Querem sair do problema econômico, do problema político, do problema social, da porcaria de direito próprio, direito humano, que já tem uma Constituição extensa, hein? Mas continuam desobedientes e evitando refletir a lei de Deus. Por isso, são homens livres para a sociedade, mas para Deus continuam escravos. Porque não deram a Deus o que é de Deus, a Jesus o que é de Jesus, ao Evangelho o que é do Evangelho, a justiça o que é da justiça de Deus, não deram à vontade de Deus o merecimento que Deus precisa ter, a obediência. E querem, por intermédio da liberdade cristã, o usufruto de serem autônomos e independentes da responsabilidade.
Vamos abrir um precedente aqui para encerrar. Um precedente aqui de acordo mútuo. O que é isso, pastor? Nós entendemos que adorar Maria não interfere tanto na autonomia, na autoridade de Cristo. Então vamos entender de que os católicos podem ser os nossos irmãos. E agora, o batismo infantil, que a Igreja Católica também pratica, como os batistas lá da Carolina do Norte fizeram, não há problema nenhum batizar uma criança. Vamos entender que isso é um caminho para fazermos a Igreja Católica e a Igreja Evangélica virar uma igreja só. Mas a Bíblia diz, olha, o caminho do consenso, o caminho do entendimento, esse acordo que vocês tanto falam, essa promoção de paz, unidade, união, tem que favorecer a Cristo, não a homens. Que história que é essa aí? Estão pegando e tirando dele o que é dele para dar a homens. Pergunte para ele se ele faria tal acordo mútuo, de consenso e entendimento com aquilo que diverge, transgride a sua lei. Não faria. Mas homens aqui estão fazendo com a religiosidade, com a conduta sexual, estão fazendo com tudo aquilo que é iniquidade. Eu dei aqui exemplos aqui, você faz o que você quiser. Mas eu sei definir, hoje aqui nessa noite, para uma igreja cristã, o que seria a liberdade que Deus quer promover na humanidade, na sociedade, no indivíduo ou na igreja. Não são independências humanas, mas a liberdade que Deus precisa para tirar o homem do pecado, do mal, da transgressão e trazê-lo para Cristo, para uma nova criação. Ou você entende, compreende isso, ou então está aí o destino, que o diabo já te deu, o fogo do inferno, a condenação que virá, porque a vara que mede as nossas vidas não é a opinião de homens, não é a opinião do mundo, nem a opinião dos tempos, da modernidade. O evangelho que vai julgar a humanidade não sai do coração dos homens, mas direto da cruz. E talvez você as rejeitou para ficar um pouco mais feliz aqui. Eu me sinto bem com o meu corpo, dizem eles. Me sinto bem assim. As pessoas também me aceitam assim. E o acordo mútuo aí é entre homens, não é em relação àquele que amou e morreu para salvar esse indivíduo aí. Já dizia Paulo a Timóteo, virão tempos que os homens não vão suportar ouvir essa doutrina de Cristo. E vão se dar a filosofias humanas. E os homens estão sendo escravos da sua própria escolha. Se tornando escravos da sua própria escolha. São homens livres num corpo escravo. Homens livres como prisioneiros do diabo. Porque eles continuam investindo contra Deus. Transgressões e iniquidades. Como se não estivessem fazendo mal nenhum. Então eu sou obrigado a admitir, para encerrar, que na igreja está assim cheio de homossexuais, de estrupadores, de sodomitas, de pedófilos, de adúlteros, porque eles querem a igreja para se esconder. Nós não temos permitido isso aqui. Nós não temos dado liberdade para que eles circulem aqui, nessa igreja, e sejam batizados como se fossem crentes. A igreja tem tentado de tudo, fazer com que esse tipo de gente não tenha liberdade para sacrificar a igreja de Jesus, como eles estão querendo. Sacrificar um porco em cima do púlpito, como eles estão querendo. Mas está difícil. Está muito duro. Porque eles mentem descaradamente.
Eles se comportam como se eles não estivessem fazendo nada. É uma coisa impressionante. Às vezes, é necessário que a igreja recorra até a alguns pensamentos psicológicos, psiquiátricos, para entender a mente de um criminoso que nós estamos vendo se evoluir ali fora. Eles não choram. Eles não sentem remorso. Eles não sentem mais arrependimento. Eles não sentem mais amor pela sua própria cria. Nós chegamos num tempo de evolução tão grande do pecado, da iniquidade, que Deus está sendo obrigado a mudar. Estão impondo a regra de que a Bíblia seja reinterpretada, novamente traduzida por outras versões. Por quê? Porque nós chegamos numa era onde os homens não aceitariam que o Senhor Jesus fosse Ele mesmo. Jesus agora é pop. A igreja agora, ela é pop. Está mudando tudo. E será que essa liberdade que os homens estão acreditando terem com Deus, de mudarem a sua natureza, mudarem a religião, mudarem as doutrinas da conduta, da doutrina da salvação, a doutrina espiritual da salvação, será que Deus vai entender isso como coisa normal, coisa de época? Sodoma e Gomorra lá atrás, o próprio Deus, a fez sumir do mapa, com fogo. E arqueologicamente se confirma isso. O que ele faria com essa que está aí fora agora? Que além dela emporcalhar, sujar, tornar imunda essa vida, além dela profanar o que é mais puro, sagrado, ingênuo, que são as crianças, preparar uma geração de pervertidos e liberais, como estão fazendo aqui agora, eles ainda declaram a unção, oram, para que esse mundo emporcalhado tenha mais força, como fizeram com a Copa do Mundo agora. Dá um gol para Jesus, Neymar. E ele recebeu o gol que ele merecia. E ainda Deus teve misericórdia de ele não ficar numa cadeira de roda, porque deveria ter ficado. Por quê? Por querer relacionar o sagrado, o santo, com as coisas idealistas. E você que está aqui hoje nessa igreja ouvindo essa palavra, aproveite o tempo que Deus te deu para você se salvar. Usufrua desse tempo que amanhã Deus pode tirar de você. E não te dar mais chance de que você retroceda, mude esse parecer teu, de querer travar uma guerra com Deus para ter mais autonomia e liberdade de escolha. Você está tendo a tua chance hoje aqui. Você pode falar que se dane para mim. Pastor, que se dane você. Não tem problema, lindão. Eu falei que se dane para Deus 20 anos atrás. E quase levei 4 tiros. Devia ter morrido por ter escarnecido do profeta. Mas Deus teve misericórdia de mim. Me deixou viver. Para mim poder ter uma chance de se reconciliar. Quem sabe Deus não te dá um aperto que nem esse e você toma vergonha na tua cara. Porque lá na Universal do Reino de Deus, no R.R. Soares, você conseguiu mentir. Aqui não. Porque aqui Jesus é capaz de te dar todo o atendimento que você precisar, para você deixar esse cinismo, esse descaradamento, essa safadeza, essa sem vergonha que você está representando diante de Deus, como se nada tivesse acontecendo. A liberdade de Cristo é para quem quer se libertar. Não adianta sair do Egito se o Egito não sai de nós. A liberdade que Ele veio nos dar é essa que eu posso me sentir alegre, feliz, realizado quando Ele fala. Vocês mal conseguem glorificar a Deus, vocês mal conseguem exaltá-lo debaixo dessa pregação que vocês estão ouvindo hoje aqui. Vocês nem conseguem mentir hoje aqui nessa igreja. Estão nervosos por dentro. Estão dizendo assim, acaba logo. Termina logo
esse martírio, pastor. E eu não vou acender vela para o teu defunto. Não vou encomendar o teu corpo. Tem muita gente para fazer isso, né? Mas quero te dar um aviso antes. Você que tem esgarçado a graça, envergonhado Jesus, tornado o cristianismo um escândalo, por intermédio daquilo que você vive lá fora. Você que está me ouvindo hoje aqui, que quer levar Jesus para a cama da promiscuidade, quer levar Jesus para o tráfico, quer levar Jesus para fazer iniquidade, filhos, ouça. Estou sendo teu amigo hoje aqui. Antes de Deus te matar, antes de Deus acabar com você, estou dando um aviso para você hoje aqui. Você não veio aqui nessa igreja para ouvir uma pregação, você veio para se despedir. E foi a chance que Ele te deu hoje aqui, de você acertar as contas com Cristo e com a cruz dele. Porque eu não acho que você vai ter outra oportunidade não. Deus está mandando eu falar isso. Já discutiu demais, já bateu boca demais, já falou dos evangelhos, já falou da Bíblia, já falou de Paulo, já xingou Paulo, já amaldiçoou Pedro, já tornou coisa humana aquilo que é de Deus, já escarneceu, já blasfemou, já escandalizou, já entristeceu e escandalizou pessoas que nunca tiveram dentro de uma igreja. E hoje você veio aqui. E não veio para receber extrema-unção, não. Deus veio requerer a liberdade que Ele não teve de você. E dizer a você que Ele não veio te fazer feliz. Ele veio te fazer salvo. E essa é a nossa maneira de nos realizar e nos alegrar em Cristo. Sabemos que Ele tem todo o domínio, todo o poder, toda a força, toda a autoridade, tudo o que Ele precisa, que Ele mais quer de mim, é teu agora, Senhor. E mesmo que eu me contrarie, mesmo que eu esteja preso a uma função da qual não me realize a minha, de ser pastor, nunca quis ser pastor. Tinha medo de um dia estar dentro de uma faculdade de teologia. E quando entrei para fazer mestrado, daí que eu tinha vontade mesmo de sair correndo, porque eu fiquei assustado. Nunca quis ser pastor, mas faço o que faço. Me sinto preso a isso, escravo disso, para poder ganhar Cristo. Eu tive que contrariar muitas coisas da minha vida, aceitar muito desaforo como pastor dentro da igreja sem poder ter o direito de defesa, para que Jesus tenha a liberdade que Ele precisa para poder ser quem Ele é. O Evangelho não foi feito para agradar homens, o Evangelho não foi feito para agradar a sociedade, o Evangelho não foi feito para estar sendo discutido por intelectuais e críticos textuais. O Evangelho foi feito para crentes, para pessoas que estão dispostas a não exercerem Cristo com uma política econômica, social ou coisa parecida, mas darem a Ele a liberdade que Ele precisa para nos fazer seu servo. Eu costumo dizer para a igreja Cenáculo da Fé, uma igreja existe, um pastor existe, sabe para quê? Para construir homens e mulheres para servir a Cristo, não servir a sociedade. E a igreja não está cumprindo com o seu papel, e você não está requerendo isso. Você gostou do modelo da igreja atual, a igreja do novo paradigma. Você está gostando do que está acontecendo, porque ali pode entrar qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de gente, que ele não vai ser identificado, nem discriminado, nem exortado, mas vai ter todo o conforto que ele precisa para poder exercer o livre-arbítrio e a liberdade que ele tanto sonha, expondo Jesus a um segundo sacrifício, a uma segunda dor, a um segundo sofrimento, como ele está agora por tua causa. Quando todas as vezes Jesus olha para você e te vê escravo, aprisionado, acorrentado ainda pelo pecado,
ele se entristece e se adoece por tua culpa. Toda vez que ele olha e te vê entre os porcos, entra a imundícia, ele se entristece, chora e se envergonha por tua culpa. É hora de nós mudarmos o quadro disso aqui. E pararmos de deturpar aquilo que ele representou por nós. Jesus tem algo para fazer hoje aqui nessa igreja, que vai definir o futuro de muita gente que sentou aqui para ouvir essa palavra hoje. Daqui para frente eu não posso mais. Vai ficar a cargo da escolha, a cargo da decisão de todos aqui, para Deus poder julgar. A partir de agora, quem decide é você. E com base na tua decisão, Deus vai decidir o teu futuro e o que vai acontecer com você. Há dois caminhos aqui hoje, traçados nessa pregação. A insistência de quem erra, ou arrependimento e a conversão de quem tem pecado contra isso que Deus falou hoje aqui. São os dois caminhos que ele colocou diante de todos aqui. Escolha qual você quer andar. Qual que você vai percorrer, porque vai ser com base nisso que Deus vai me julgar e que Deus também te julgará. E você pode ter certeza de uma coisa, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos. Assim pensavam os israelitas. Antes nós estivéssemos no Egito, antes nunca tivéssemos saído de lá do que saindo, vindo para esse deserto, para ficar na dependência de que Deus fale, de que Deus tenha misericórdia, de que Deus derrame a sua graça. Antes nós estivéssemos molhendo palha com barro, sendo escravo daquela potência pagando, que vindo para este deserto e ter que precisar de Deus todo dia, toda hora e todo instante da nossa vida. Eles preferem a escravidão do mundo do que a escravidão com Deus. Preferem ser dependentes do Egito do que serem dependentes da ação e da graça de Deus. São ansiosos, precipitados, prepotentes, nunca esperam, nunca aguardam, nunca confiam. Quando Deus manda eles se posicionarem, sempre são altivos, sempre são negligentes, porque continuam escravos. Você está tendo a tua chance hoje aqui, não perca ela, de se redimir, de ser liberto. Não diga que você não tem pecado para se arrepender, você vai mentir. É tua chance hoje aqui, de não deixar mais o pecado privar da liberdade que Deus te trouxe em Cristo. Abrir os teus olhos, fazer você enxergar. Ter paz com Deus, que é melhor do que ter paz com homens. Ter a alegria do céu, quando Deus fala, quando Jesus revela. Ser realizado com a salvação da alma, não com a salvação desse mundo. Pois meu Senhor já dizia que adianta o homem ganhar o mundo todo se ele vai perder a sua alma. Sai do teu banco, vem aqui para frente agora. Se você é um desse que precisa ter um encontro com Jesus, um encontro com Cristo, vem agora para cá. Aleluia. Eu sei que foi pago um alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço. E que este preço que foi dado pela salvação do homem, Deus vai requerer quando o tribunal dele for estabelecido. Há muitos que dizem que dentro da igreja é muito caro dar dízimo, é muito caro dar oferta. Mas eu digo para você, caro vai ser entrar no inferno e nunca mais poder sair. Porque Jesus deu muito mais do que um envelope com 10%, amigo.
preço da salvação não consiste em notas, mas no amor de um santo, se doando por homens que não mereciam. É disso que nós estamos falando aqui. Fala-se de dignidade, fala-se tanto de autoestima, fala-se tanto de importâncias com quem está desclassificado, desprezado. Mas ninguém sofreu como ele, ninguém foi desprezado como ele, ninguém foi humilhado como ele. E tudo isso ele fez por nós, para nós chegarmos aqui e privarmos a liberdade que ele precisa, e dizermos a ele que trocaremos a liberdade dele pela nossa, e passaremos a ouvir mais a voz do nosso coração do que a voz do seu evangelho. Passaremos a discutir com Deus pesos e medidas de quem manda mais. Passaremos a medir forças com Deus de quem pode mais. Até onde essa guerra vai? Até onde ela vai durar? O fim dela vai ser trágico, como foi com Israel. Deus fez derrubar toda uma nação que não quis aprender que a libertação e a liberdade está em amar, respeitar, obedecer à vontade de Deus. Os que estão no banco, fiquem de pé, nós vamos orar por todos que estão ajoelhados aqui. Os internautas que queiram também, levante a sua voz conosco. Pode orar, cenáculo. Toda a igreja orando em nome de Jesus, vai. Pode orar.